Bom, surrealismo foi um movimento artístico e literário de origem francesa. É caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos do subconsciente, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e social. A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, através de Guillaume Apollinaire, que significa o que está acima do realismo. Apesar disso, enquanto o movimento artístico e literário só surgiu em França na década de 1920, o surrealismo tinha como objetivo ultrapassar os limites da imaginação estabelecidos pelos pensamentos burgueses, bem como a tradição do pensamento lógico e os ideais artísticos em vigor desde o Renascimento. O movimento surrealista evoluiu, apesar de ter estado em risco de ser exterminado, pois surgiram manifestações contrárias baseadas no anarquismo. Muitos pensadores do movimento trocavam acusações, afirmando que não seguiam os propósitos do surrealismo. Apesar desse clima de tensão, o surrealismo prosperou, influenciando o pensamento humano, criou uma nova concepção do mundo e do ser humano, além de uma mudança relevante no processo artístico. Alguns estudiosos afirmam que o surrealismo esteve em processo de gestação até 1924, quando surgiu o Manifesto do Surrealismo, de autoria de André Breton. Em substituição do sistema de valores que pretendiam abolir, os dadaístas e os primeiros surrealistas recorreram às teorias psicanalísticas de recente difusão para formular um novo pensamento poético. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os surrealistas se espalharam e pouco tempo depois o movimento foi disseminado pela Europa, apesar das divergências de opiniões e posições políticas entre os membros. Contexto histórico do surrealismo. O surrealismo é um dos movimentos das vanguardas europeias. Ele surgiu em 1919, mas foi oficialmente criado em 1924. O movimento está historicamente localizado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, após a derrota do Império Alemão, a Europa foi redesenhada e novos países surgiram. A Rússia iniciava uma nova trajetória política e econômica após a Revolução de 1917. Alianças foram criadas ou confirmadas e tratados assinados, como o de Versalhes, que trazia imposições severas à nação alemã. De qualquer forma, todos os países europeus se viram imersos em uma crise econômica. No Brasil, não houve um movimento surrealista propriamente dito, porém, alguns artistas modernistas brasileiros foram influenciados por essa estética. Assim, é possível apontar elementos surrealistas em obras de pintores como Ismael Neri, Cícero Dias e Tarsila do Amaral, além do poeta Murilo Mendes. Outra coisa também que chama atenção no surrealismo são as obras. Uma das obras mais, acredito eu, que importantes é A Persistência da Memória, do Salvador Dalí, né? Uma obra muito conhecida por todos. Também temos Os Peixes, A Amante, Guernica, entre outras obras que fizeram sucesso no surrealismo na sua época. Outra obra também de outra grande artista conhecida do surrealismo, Tarsila do Amaral, é o Abapuru, né? Quadro feito por ela também, que chama muita atenção, né? Pelas cores, pelas formas que foram usadas, né, no quadro, e uma grande característica da época do surrealismo. Outra obra também bem gigante do surrealismo é o Carnaval do Arlequim, feito em 1924.